8h29. Bom dia para você que acompanha Itatiaia, a nossa série de entrevistas. Durante toda essa semana, a Rádio de Minas conversa com os candidatos ao governo do estado, com representatividade no Congresso. Um sorteio em que os representantes de todos os candidatos estavam presentes decidiu a ordem das entrevistas. Hoje, quarta-feira, recebemos Marcos Pestana, do PSDB. Amanhã, quinta-feira, será entrevistada Lorene Figueiredo, do PSOL. Sexta-feira, o candidato do Novo, Romeu Zema, fecha a série de entrevistas. Já falaram com a Itatiaia, Alexandre Calil, do PSD, na segunda-feira, e Carlos Viana, do PL, na terça-feira, ontem. Recebemos hoje, então, o candidato Marcos Pestana, do PSDB. Candidato, bom dia, seja bem-vindo à Itatiaia. Bom dia, Júnior, bom dia, Edilene, e aos ouvintes da Itatiaia, campeã de audiência na região metropolitana de BH, toda a equipe, belíssima nossa nova sede, parabéns, obrigado pelo convite. Edilene Lopes está com a gente direto de Brasília. Edilene, bom dia, mais uma vez obrigado pela parceria. Bom dia, Júnior, bom dia mais uma vez aos nossos ouvintes e bom dia, candidato. Bom dia, Edilene. Candidato, a gente já começa sem mais delongas as perguntas, numa tentativa de ajudar o eleitor mineiro a escolher o próximo governador de Minas. O PSDB tem um histórico grande de governos aqui em Minas, né? A gente lembra de Eduardo Azeredo, Aécio Neves, Antônio Anastasia. Seu partido também governou o país por 8 anos e sempre estava ali nessas disputas por vagas no executivo. O que aconteceu com o PSDB, principalmente em nível nacional, e hoje, quando a gente olha para as pesquisas também, candidato, o senhor não está tão bem colocado assim. O que aconteceu? Olha, Júnior, o eleitor é engraçado, ele não gosta muito que a gente fale das outras candidaturas, mas eleição é comparação. Um processo, daqui a 20 dias nós vamos decidir o destino do país, o destino de Minas Gerais. Então eu, como candidato, tenho que forçar a comparação. E eu me lancei candidato porque a gente diagnosticou, percebeu que a polarização em Minas era diferente da polarização nacional. A polarização em Minas era vazia, era a luta, como eu apelidei no programa da Edilene, que foi o primeiro balão de ensaio da minha candidatura, quando eu não tinha definido ainda, foi no final de abril desse ano, eu falei que era a luta da falta contra o excesso. A falta de energia, de liderança, a falta de diálogo do governo Zema, a falta de presença nacional de Minas, a falta de tudo, falta de políticas públicas. E o excesso de autoritarismo, o excesso de rispidez, o excesso de uma estratégia que parece mais um violento chefe de torcida que não consegue dialogar e construir consensos. O PSDB, como você disse, teve uma larga trajetória, tem um patrimônio, um legado fantástico. O governo Fernando Henrique, entre algumas coisas, fez o Plano Real, debelou a inflação cronicamente aguda, fez a privatização das telecomunicações, que permitiu a todos os cidadãos terem o seu celular, estarem conectados à internet. Se não fosse a iniciativa do governo do PSDB, nós estaríamos na idade da pedra da internet. Terceiro, universalizamos o ensino fundamental. Quarto, consolidamos o SUS. Quinto, criamos o benefício de prestação continuada para idosos e pessoas com deficiência. Aqui em Minas, o nosso legado é imbatível. Nós fizemos a última estação de metrô, o último metro de metrô em BH, o Circuito Cultural da Praça da Liberdade, o Expo Minas, a linha verde, o Boulevard Arruda, a duplicação do Antônio Carlos, a ativação do Risoleta Neves. Com isso tudo, por que o eleitor não reconhece, então? Não, é um processo natural. Em 2018, houve um tsunami, um terremoto político. Foi uma eleição onde o eleitor estava com raiva, porque tinha uma combinação explosiva, teve tudo que foi revelado pela Lava Jato, mais a recessão provocada pelo governo Dilma, a maior recessão da história, 10% de recuo na renda média do cidadão, 2 anos de crescimento negativo, 3,5%, em vez de ir para frente, demos marcha ré, e o impeachment da Dilma, que sempre deixa sequelas e feridas. E a crise que acabou afetando o governo Temer, que estava construindo reformas importantes.
Isso tudo resultou na onda do novo pelo novo. Foi no Rio, Witzel, em Distrito Federal, Santa Catarina, Amazonas, e aqui com Zema, que foi governador no susto em 5 dias. Era uma onda de renovação pela renovação, uma onda contra a chamada velha política. Isso afetou todos os partidos tradicionais, Democrata, PSDB, PT, foram afetados. Essa eleição, cada eleição tem sua história e seu ambiente. Essa eleição é um ambiente totalmente diferente. Passividade, desalento, desesperança, as pessoas estão com preguiça. Nós estamos há 20 dias e as pessoas estão com preguiça de pensar na eleição. Não há um ambiente de mobilização. E o PSDB está num processo de renovação. É um grande partido. Eu acho que nós temos a tarefa do PSDB renovar a sua liderança, reorganizar o campo social-democrata. Tem uma geração muito boa chegando em 2026. O projeto dos 3 líderes, Ciro, Lula e Bolsonaro, é um projeto terminal. Então vai ter uma avenida aberta para essa nova Eduardo Leite, o Ratinho Júnior, o nosso Rodrigo Garcia, o Eduardo Paes, prefeito do Rio, ACM Neto, Flávio Dino, Camilo Santos, Raquel Lira, Pedro Cunha Lima, uma nova geração chegando, e o PSDB vai ter um papel central em organizar o campo que vai do social-liberalismo, passando pelo centro democrático, pela social-democracia. O Bolsonaro vai organizar, e eu espero que haja uma reaglutinação partidária, ele vai organizar com o PL, PR, os republicanos e o PP, os progressistas, um partido conservador, assim espero. O Novo vai organizar um polo liberal. Nós organizaremos, o PSDB liderará uma reorganização desse campo que vai do centro à centro-esquerda, e o PT reorganizará a esquerda, para ter um quadro partidário. Então o PSDB passou por dificuldades? Passou, é evidente, mas pode ter certeza, nas próximas pesquisas há uma avenida aberta. A polarização mineira entre Zema e Calil não é como a polarização Lula-Bolsonaro. Candidato, deixa eu colocar a Edilene no papo também. Edilene. Candidato, vou fazer uma pergunta para o senhor, mas antes, para não perder o fio da meada, eu vou reconectar com algo que o senhor disse anteriormente. O senhor acredita que o PSDB se arrependa de ter militado pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, já que o senhor disse que o país ainda sofre e sofreu muito com os impactos do impeachment? Essa é só para não perder o fio da meada. E a pergunta de fato: o senhor ficou muito tempo fora da vida pública e decidiu voltar. Esse retorno do senhor tem a ver com uma missão de salvar o PSDB, a memória do PSDB, o partido que se desgastou muito nos últimos anos? Tem isso de trazer o legado do PSDB, de salvar o partido? Edilene, prazer te ver, tô com saudade. Como eu falei, a primeira cogitação de uma candidatura minha foi no estúdio da Itatiaia, em Brasília, no seu programa, no seu podcast. Em relação ao impeachment da Dilma, zero de arrependimento. O que acontece, você sabe bem, o PSDB é um partido parlamentarista. O presidencialismo traz essas coisas. A rigidez do mandato presidencial leva a crises de impeachment, que são sempre processos dolorosos que deixam cicatrizes. Portugal resolveu uma crise de governo em 3 meses. Os aliados do primeiro-ministro socialista tiraram apoio ao orçamento de 2022, em final de novembro. Em fevereiro teve novas eleições, novo governo, maioria nova no Congresso. A Alemanha fez um acordo entre verdes, social-democratas e liberais, um documento de 176 páginas, um programa, e disseram assim: formamos maioria em torno desse programa. Falaram para a sociedade alemã. Aqui não, é tudo essa tradição histórica do populismo, do mandonismo, de centralizar em pessoas e não em programas e ideias, causa isso. A Dilma perdeu todas as condições de governabilidade, não tinha mais diálogo com o Congresso, não tinha maioria parlamentar,
não tinha popularidade e meteu o país na maior crise da sua história. Ali era inevitável o impeachment, mas pelo parlamentarismo nós teríamos que outros mecanismos muito mais civilizados e muito mais que seriam muito mais absorvíveis na democracia, mas infelizmente o presidencialismo é isso. Já tivemos 2 impeachments, Collor e Dilma, mas eu não acho o melhor caminho. Eu gostaria de que tivesse um parlamentarismo que é um sistema que dá responsabilidade, corresponsabilidade ao parlamento pela governança, pela governabilidade. Os impeachments são filho do presidencialismo e sua rigidez. Por outro lado, eu não tenho nenhuma característica salvacionista, não. Eu sou fundador do PSDB, nós temos 34 anos de existência, eu fui um dos primeiros vereadores, o primeiro presidente do PSDB em Juiz de Fora. Eu tenho 40 anos, isso me diferencia dos meus adversários. O Viana e o Zema estão na vida pública há 4 anos e o Calil há 6. Eu tenho uma história, desde que fui vereador aos 22 anos. E eu estou nessa luta, não é para salvar o PSDB, é porque a gente acha que as candidaturas do Zema e do Calil não atendem às necessidades de Minas, o horizonte que Minas merece. Minas merece muito mais do que isso. Candidato, vamos entrar então nas coisas mais práticas do Estado, inclusive falando para todo o Estado nesse momento. O senhor foi secretário de Saúde, né? E cada dia que passa, nós vemos uma saúde pública mais em caos, não só aqui em Minas, mas no Brasil inteiro. Muitas obras, inclusive, foram começadas na gestão do senhor, mas essas obras não foram para frente. O senhor foi eleito, o que faria diferente para melhorar a saúde? O que está no horizonte do programa de governo do candidato Marcos Pestana? Eu não gosto de falar sobre mim mesmo, mas eu fui considerado o melhor secretário de saúde em todo o Brasil, a melhor gestão regional do SUS, durante todos os 34 anos de história do SUS, já que ele nasceu com a nova Constituição de 1988. Os 8 últimos hospitais entregues à população de Minas nasceram na minha gestão. O Hospital Regional de Uberaba, o Hospital Municipal de Uberlândia, o Hospital de Pirapora, o Hospital e Maternidade de Ibirité, os 2 hospitais aqui em Belo Horizonte, o Hospital de Venda Nova estava desativado, eu ativei, e a primeira etapa do Hospital do Barreiro, que o Márcio Lacerda inaugurou, depois o Calil inaugurou a ampliação de leitos. A Maternidade Terezinha de Jesus, o Hospital Maternidade Terezinha de Jesus de Juiz de Fora e o Hospital e Maternidade de Contagem. Esses 8 nasceram na minha gestão em parcerias com caráter republicano. A gente viu o interesse da população e não as questões partidárias. Eu deixei 6 hospitais engatilhados para servir a população mineira. E, no entanto, há 8 anos, essas obras estão inexplicavelmente paradas no governo Pimentel e no governo Zema. Governador Valadares, Teófilo Otoni, 7 Lagoas, Divinópolis, Juiz de Fora e Conselheiro Lafayette. Assim como eles não deram continuidades em políticas premiadas. O Saúde em Casa, que era um conjunto de instrumentos para qualificar e fortalecer o Saúde da Família, eles acabaram. O Canal Minas Saúde, Programa de Educação Permanente dos Médicos da Saúde da Família, a telemedicina, que era o maior programa brasileiro, tudo se acabou no governo dos parceiros do Calil e no governo Zema. Nós fizemos o Farmácia de Minas. Ontem eu visitei em Almenara, mudaram o nome, tentaram pintar de vermelho, mas mudaram a essência do programa que ganhou o prêmio do Conselho Federal de Farmácia e Bioquímica como a melhor proposta, melhor plano de organização da atenção farmacêutica básica. Ô, candidato, mas isso tudo não foi suficiente. Se eleito for, o que precisa ser feito? Primeira coisa, restituir as linhas vitoriosas que foram internacionalmente e nacionalmente reconhecidas. Nós ganhamos prêmio
reconhecimento da Organização Pan-Americana de Saúde pelo projeto de transporte sanitário, transporte em saúde. Então, nós temos 3 metas na saúde. Primeiro, reconstruir as políticas públicas de Estado e não de governo que foram desativadas pela turma que acompanha o Calil e pelo o governo Zema. Nós vamos recuperar a construção das redes integrais de assistência. Segundo, saúde 5.0. A própria pandemia nos deu não só muito sofrimento, mas como pistas, saídas para o futuro. Então, há ferramentas tecnológicas, instrumentos informacionais que, por exemplo, telemedicina, prontuário eletrônico, você ter educação à distância na saúde. Todas essas ferramentas que a informática 5.0 nos dá, nós vamos incorporar para aumentar, ampliar o acesso da população. Você pode fazer uma consulta de um cardiologista, de um dermatologista, de um oftalmo, lá no interior do Jequitinhonha, do norte de Minas, por teleconsulta. Então, a segunda meta, além de recuperar todas as nossas linhas de trabalho, é usar intensivamente as ferramentas tecnológicas para melhorar a qualidade e ampliar o acesso. E terceiro ponto, que o nosso programa de governo, que está na internet, entrem aí ao ouvinte da Itatiaia, a todos que estão nos marcospestana45.com.br, está lá o plano de governo. O terceiro eixo é o aprendizado da pandemia. Nós fomos muito mal na pandemia. Nós temos 2,7% da população mundial e tivemos 10,5% das mortes. Então, se a nossa gestão não precisava ser pioneira e de vanguarda, não, como a Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Noruega. Se a gente fosse mediano na correção da condução da pandemia, nós tínhamos salvo 500 mil vidas. Então, o aprendizado da pandemia é muito importante e com isso nós temos que preparar Minas para novos eventos catastróficos como uma pandemia, estrutura laboratorial, retaguarda hospitalar, consolidação de protocolos clínicos, consolidar, fazer do limão à limonada, do sofrimento, aprender com o sofrimento que nós tivemos, com esse momento difícil que o mundo e o Brasil passou da pandemia, aprender com ele e não repetir o erro em futuros eventos como a pandemia do coronavírus. Edilene. Candidato, o senhor falou de obras relacionadas à saúde, agora vamos falar de obras relacionadas à mobilidade e ao transporte. Os 2 últimos candidatos que foram entrevistados pela Itatiaia, Alexandre Calil e Carlos Viana, disseram que não devem executar o Rodoanel, o novo Rodoanel, da forma como ele foi leiloado pelo governo de Minas. O senhor, caso seja eleito, vai cumprir esse projeto do Rodoanel da forma como ele se encontra nesse momento, ou o senhor prevê alterações como as sugeridas pelos prefeitos de Betim e Contagem? Edilene, é impressionante o estado das estradas em Minas, as condições da infraestrutura. Nós do PSDB, no nosso governo, Aécio e Anastasia, fizemos o processo, levamos asfalto a 219 cidades de Minas Gerais, 5.300 quilômetros. A infraestrutura está em pandarecos. São ambulâncias que passam ali, ônibus escolares levando os jovens para o ensino superior na cidade maior, o produtor rural tendo dificuldade de escoar comercializar no centro maior a sua produção. Então, isso precisa ser retomado. Eles não têm manutenção. O governo, a diferença é esse, o governo Zema não fez nada, a não ser falar equivocadamente que pôs o trem nos trilhos. E uma característica do que não pôs o trem nos trilhos, nem a casa está em ordem. As finanças, há uma bomba de efeito retardado reservado para o próximo governo. No entanto, na questão do Rodoanel, realça uma característica do governo Zema, a falta de diálogo. Não dialogou com a polícia militar, com a polícia civil, com a polícia penal, e há uma insatisfação enorme. Não dialogou com a Assembleia, é o primeiro governador na história, de Aureliano Chaves, de Francelino Pereira, Nilton Cardoso, até Pimentel, Aécio, Eduardo Azeredo, Itamar Franco, todos os governadores mineiros
na boa política de Minas, conseguiam dialogar e formar maioria. O primeiro governador que não tem maioria na Assembleia é o Zema, e isso prejudicou o encaminhamento. Essa falta de diálogo se reproduziu na questão do Rodoanel. Meu Deus, vamos pensar bem, não consegui conversar e fazer uma política comum com 2 prefeitos, o Vitório Medioli de Betim e a Marília Campos. Eu fiz com a Marília a maternidade, ela era do PT ou do PSDB, nós fizemos junto a parceria para a maternidade de Contagem, que é belíssima a estrutura lá. Será que não é possível dialogar? Chegar o senhor executaria o anel atual, então, o Rodoanel? Eu vou repensar essa questão, ela está judicializada, é preciso tomar pé, ver as ferramentas e estudar tecnicamente, dialogando. É um absurdo, isso é um sintoma da ineficácia do governo Zema. O Rodoanel é um troféu que premia a falta, essa característica autoritária, embora muito acanhada, a falta de diálogo, a inaptidão, a falta de energia e liderança, né? Então nós vamos dialogar com a Marília, com o Vitório e construir com o corpo técnico a melhor solução possível. Precisa ver todos os aspectos jurídicos, afinal houve um leilão público e essa não é uma questão fácil. E Edilene, você me conhece bem, fora de campanha e dentro de campanha, eu odeio populismo, demagogia e superficialidade. Então isso merece um estudo profundo, mas a minha tendência é rever o projeto. O candidato, falando de questões mais ideológicas que estão tão em voga nas últimas 2 eleições, pelo menos, como é que o senhor lida com essas pautas ideológicas? Por exemplo, aborto, armas, liberação da maconha, a chamada ideologia de gênero. Como é que o senhor olha para essa situação? Porque isso tem virado muito eleitor para um lado ou para o outro. Olha, primeiro, isso não são questões afetas a um governador de Minas. Essas são questões típicas de decisões que têm que serem tomadas pelos representantes do povo brasileiro, pelo Congresso Nacional. Democracia, Júnior, é publicizar, tornar público tudo que é público e tornar privado aquilo que é privado, da esfera pessoal. Então, há que se ter muito cuidado com essas questões. Não se fala em liberação da maconha. Há experiências no Uruguai, Portugal, Holanda de descriminalização. Nós temos que separar, senão a gente fornece mão de obra barato para o PCC e para o Comando Vermelho, mandando pequenos usuários ou pequenos traficantes, o aviãozinho, para a cadeia, para o presídio, para serem capturados pelo crime organizado. Então há que se ter uma diferenciação do ladrão de galinha, daquele criminoso de alta periculosidade, e tem que ter estratégias. Nunca se fala em liberação. Portugal, por exemplo, tem uma política de descriminalização, mas com acompanhamento médico. A pessoa que é viciada adere a um programa de saúde pública. Então há uma superficialidade, uma demagogia imensa. Sobre igualdade de gênero, todos têm que ter liberdade, cidadania é liberdade, se for dentro de 4 paredes. O espaço público, a escola pública, não é lugar para proselitismo de bandeira nenhuma, de direita, de centro, de esquerda, de católicos, evangélicos, umbandistas. Ali é o espaço de aprendizado da criança. E nós estamos... Um dos grandes fracassos brasileiros é o desempenho pífio das nossas crianças. No PISA, a gente fica com vergonha. O PISA, para quem não sabe, é uma avaliação mundial da qualidade do desempenho das crianças e dos jovens no ensino. O Brasil fica lá na rabeira. É uma coisa humilhante. Esse que é o desafio. Escola é para ensinar matemática. É preciso que depois da 9ª série as crianças dominem o raciocínio matemático, decifração de texto. Eles não conseguem, ao final da 9ª série, decifrar um texto. Raciocínio crítico filosófico para resolver problemas,
conhecimento de ciência, biologia. É preciso, agora, proselitismo de valor, palanque. Eu sou professor universitário, fui professor de economia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ali não é lugar, na minha aula eu não fazia proselitismo pró-PSDB. O papel do professor não é esse. Então, é preciso que haja sensatez. Tudo é questão de bom senso. Tem que ter a liberdade de culto, a liberdade... que o setor público, o Estado, tem a ver com a opção sexual das pessoas? Nenhum papel. O que a pessoa faz da sua vida pessoal, democraticamente, tem que ser respeitado. Mas agora, aborto é uma polêmica dificílima. Eu acho que a decisão, como mexe com valores religiosos, filosóficos, tem que, necessariamente, no dia que caminhar, o Congresso Nacional deve convocar um plebiscito e uma ampla discussão sobre isso. Mas o fato é que há uma mortalidade. Nós temos a gravidez precoce, meninas com 13, 12 anos ficando grávidas. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Ao mesmo tempo, há segmentos importantes da população que entendem que o aborto é um assassinato, é um homicídio. Então, assim, é preciso aprofundar essa discussão e não cabe ao governador de Minas nenhum papel nesse sentido. Isso cabe ao Congresso Nacional e à sociedade brasileira discutir. Edilene. Candidato, nosso tempo está acabando rapidamente porque o senhor citou isso sobre economia. Caso seja eleito, o senhor mantém o projeto de recuperação fiscal ou o senhor vai suspender esse processo? Mais uma vez, há uma superficialidade incrível nessa discussão. O Estado não está com as finanças em ordem. O Tesouro Nacional, que é insuspeito, é uma organização de Estado que veio do governo Sarney, do Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma e agora do governo Bolsonaro. Entrem no site do Tesouro Nacional. Minas ganha nota D ao lado do Rio de Janeiro. Espírito Santo ganha nota A. Então, como é que pode ganhar nota D um Estado que, como o governador fala, tá com a casa em ordem e com o trem nos trilhos? É uma inverdade isso. O CLP, o Centro de Lideranças Políticas, que foi presidido pelo candidato a presidente do Novo, Luiz Felipe, ele deu ontem um relatório. Minas está em 26º lugar, só na frente do Rio Grande do Norte, em saúde financeira. 8º estado em competitividade e 26º no item saúde fiscal do governo. Então é uma inverdade o que está sendo dito. Eu tenho obrigação de alertar, porque o Zema é o primeiro governador da história que não paga a dívida. Ele vai deixar 48 parcelas da dívida, graças à liminar que o Pimentel, no apagar das luzes, conquistou, mas foi o Zema que usufruiu. Vai ficar uma herança terrível para o futuro governo de 50 bilhões de reais de dívida não paga. E isso, na loja Zema, não só tomariam a televisão e a geladeira, como mandariam a pessoa para o SPC e para o Serasa. Então, é muito importante saber que o problema não está no regime de recuperação fiscal. Algum tipo de renegociação da dívida vai ter que ser feita. Mas como vai mudar o presidente da República, possivelmente, mesmo que for o Bolsonaro com outro ministro, Lula, Ciro, as regras de repactuação da dívida vão ser refeitas. Mas para isso, principal é a falta de liderança do Zema. Eu vou reunir os 53 deputados de Minas e os 3 senadores para nós agirmos junto na renegociação da dívida de Minas. E isso é que fizemos em 1997. Eu tenho experiência, eu já participei de uma renegociação de dívida. Então é preciso impor a voz de Minas. Esse não é um estado qualquer. Exato. Esse é o estado de Itamar, Tancredo, JK e precisa ter voz ativa. Então o regime de recuperação fiscal não é o problema. Isso é consequência. O problema é o desequilíbrio das finanças que o Zema está deixando intacto depois do desastre da equipe do Calil durante o governo Pimentel. Candidato, se eu tenho 30 segundinhos para pedir o voto ao eleitor mineiro, fica à vontade.
Queria me dirigir a você. Eu sei que há um ambiente de desalento, desesperança, mas você pode até querer não mexer com política, mas a política vai mexer com a sua vida. Tudo depende da política. Preço de combustível, preço de alimento, qualidade de ensino, acesso à saúde. Daqui a 20 dias você tem um encontro com os destinos de Minas e do Brasil. A democracia põe a decisão na sua mão. Eu tenho certeza, o mais preparado, o mais experiente, e eu coloco a minha história de 40 anos na vida pública nas suas mãos. Eu só posso fazer a minha parte. E no dia 2 de outubro, você escolha bem, escolha o melhor para Minas, porque Minas merece muito mais. Ok, candidato, nosso tempo terminou. Esse é o candidato pelo PSDB ao governo de Minas, Marcos Pestana. Candidato, obrigado e boa sorte. Muito obrigado a toda a equipe da Itatiaia. Beijo, Edilene. Obrigado, Edilene, pela parceria. Até amanhã. Muito obrigada, Júnior. Obrigada a todos. Obrigada, candidato. Um abraço. Amanhã, quinta-feira, será entrevistada Lorene Figueiredo do PSOL. Sexta-feira, o candidato do Novo, Romeu Zema, fecha essa série de entrevistas. Eleições 2022, a Itatiaia não perde voto.